Ok, graça e paz a você que nos assiste. Nós estamos essa noite falando a respeito do livro Relacionamento Discipulador na Escola de Líderes aqui da Primeira Igreja Batista em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Eu sou o pastor Marcos Marangoni e seja muito bem-vindo na ministração desse estudo, que ao longo da semana, então, das semanas, melhor assim dizendo, estarão sendo disponibilizados para o seu crescimento, para a sua edificação. Você que procura, então, a respeito de material da igreja multiplicadora, você que trabalha com discipulado, com pequenos grupos, então que esse estudo possa ser de grande enriquecimento para você. E eu quero começar com uma frase do pastor Diogo nessa noite, quando ele diz a respeito do que é fazer discípulos. Ele diz assim na página 9 do livro Relacionamento Discipulador: fazer discípulos é muito mais do que a transmissão de conhecimento. É o compartilhar verdade e vida, enquanto caminhamos com pessoas com o que Deus nos presenteou para amar e cuidar. Uma das grandes questões relacionadas ao relacionamento discipulador é que nós precisamos entender que discipulado não é meramente você jogar conhecimento. Mas eu gosto muito de uma frase do pastor Abe Uber, que diz que discipulado é vida na vida. Porque ao discipular, caminhar com alguém, eu estou transmitindo vida na vida de alguém e que, consequentemente, está transmitindo vida à minha vida. Porque à medida que nós vamos caminhando, nós vamos abençoando, mas também sendo abençoados. Uma das coisas fundamentais para nós entendermos é que, ao longo dos anos, das últimas décadas, o que aconteceu? Discipulado se transformou em uma espécie de repartição, departamento de escola, naquilo que nós chamamos de escola bíblica. Qual que é o problema? É que, muitas vezes, e é importante a gente entender isso, que, às vezes, por causa do tempo, da cultura, do local, nós queremos ser efetivos, eficazes e alcançar uma grande quantidade de pessoas. Então, muitas vezes, nós sintetizamos os estudos, para que a pessoa possa ter acesso, para que a pessoa conheça, e às vezes aquilo tem o seu efeito para aquele tempo, para aquela região, mas acabamos nos apegando tanto à ferramenta, ao modus operandi daquela questão, daquele aprendizado, que passamos a olhar aquilo como algo que não pode ser trabalhado ou mexido, que não pode ser alterado. Se nós pegarmos, por exemplo, ferramentas ao longo da história, nós vamos ver que muitas coisas foram sendo substituídas, foram sendo aperfeiçoadas. E a gente tem que entender que, pela palavra ser viva, a gente precisa sempre estar olhando, observando, analisando, para saber se aquilo que eu estou fazendo, de fato está em conformidade com a palavra, se de fato aquilo está tendo o seu efeito, se aquilo de fato está trazendo crescimento, desenvolvimento, porque o que acontece? Vamos pegar aqui o exemplo de uma criança. Ela, quando ela nasce, ela depende muito dos seus pais, correto? Ela precisa que alguém, a amamente, ela precisa que alguém troque-lhe as fraldas, ela precisa que alguém, à medida que ela vai crescendo, vá dando papinha para ela, vá ensinando ela a andar, até que ela tenha a sua autonomia. Mas, em toda a sua jornada, ela vai estar sempre dependendo de uma pessoa ou outra. Em um momento da vida, muito mais, mas à medida que ela cresce, ela vai dependendo menos. Mas sempre estamos a depender de alguma pessoa.
nós aqui que estamos nessa noite reunidos aqui, nós somos adultos, trabalhamos, temos nossos recursos, e às vezes algumas pessoas dizem assim, mas eu não preciso de ninguém. Depende. Se eu quero comer um pão, eu preciso ir a uma padaria ou um supermercado comprar o pão. Um pão que alguém fez. Só que esse alguém que fez, teve que comprar farinha. E essa farinha que foi utilizada nesse pão, alguém semeou, né, trigo, plantou, esperou o tempo certo, colheu, debulhou, né, transformou em farinha para que chegasse então até aquele padeiro para poder fazer então aquele pão. Todos nós dependemos de alguém, sempre. Mas em alguns momentos da vida, muito mais. O que eu quero dizer com isso? Na experiência de um novo nascimento, e nós temos que entender isso de uma maneira muito clara, é que a pessoa que ela nasce de novo em Jesus Cristo, ela é uma criança espiritual. E ela, num primeiro momento, ela precisa de muita atenção. Ela precisa de alguém ali ensinando, alguém muitas vezes colocando papinha espiritual, alguém realmente ensinando a caminhar, a dar os primeiros passos. Você precisa de um acompanhamento muito mais próximo, mas à medida que ela vai crescendo e tendo a sua autonomia, ela vai dependendo menos, mas sempre precisando de alguém. Quando nós falamos em discipulado, é isso que tem que estar no nosso coração. Quando alguém aceita Jesus Cristo, ok, o que geralmente era feito? Então nós pegamos essa pessoa, levamos ela para uma classe de primeiros passos, e aí então, como ela aceitou Jesus Cristo, vamos preparar então ela para o batismo, e nós vamos passar então por aquelas classes, e a pessoa vai fazer aquelas classes, aqueles cursos, vai ter aquele aprendizado básico da fé cristã, e depois que ela passou por aqueles passos, então ok, agora você já está pronto, agora você é um cristão, e agora pode então se lançar ao mundo e fazer a diferença, porque você é sal e luz. É errado, é loucura isso. Por quê? Porque ela precisa de acompanhamento. Ela precisa que você continue mostrando e ensinando áreas que muitas vezes o estudo não foca. Ela vai ter dúvidas em relação ao seu relacionamento conjugal, em relação à educação de filhos, aos procedimentos dela na empresa, nos seus relacionamentos, tantas coisas, tentações. Precisamos caminhar uns com os outros, em uma maior intensidade em determinado momento e em menos à medida que vamos ganhando autonomia, mas precisamos caminhar sempre. Nós somos desafiados, antes de fazer discípulos, a sermos discípulos, nos tornando pessoas imitáveis e frutíferas pela ação do Espírito Santo. Outra coisa importante, eu preciso entender que nesse processo de discipulado, eu preciso ser um discípulo. Eu preciso depender do Senhor. Eu preciso me alimentar da videira diariamente. Qual que é o grande problema em relação a, muitas vezes, crentes, entre aspas, que se desviam? É porque, muitas vezes, o que acontece? Acham-se tão já abastadas de conhecimento que se esquecem que elas precisam ser alimentadas diariamente. E é algo muito complicado isso. Eu, como pastor, é muito fácil você pegar um texto e você já pensar em um texto, trabalhando ele homileticamente. Quais são os pontos, quais são os verbos principais. À medida que você vai fazendo isso regularmente, algumas coisas quase que se tornam automáticas. Mas quando eu vou estudar a palavra de Deus, para me alimentar, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque eu estou estudando a palavra para o meu crescimento pessoal, não para alimentar outras pessoas. Eu preciso permitir que a palavra de Deus fale ao meu coração. Eu preciso ser, então, discipulado. Eu preciso ser um discípulo para que eu possa caminhar com outra pessoa, possa ajudar outra pessoa. Porque senão eu corro o risco daquilo que a palavra de Deus vai dizer, né? Um abismo chama outro abismo.
né? Ou um cego conduzindo outro cego. Por quê? Porque se eu não estou bem com Deus, como eu posso ajudar outra pessoa? E se eu não estou caminhando com alguém, os riscos de eu me desviar são muito altos. Porque qual que é o grande problema? Orgulho. Eu já sei. Eu não sei quantos de vocês já ouviram a expressão, a frase, né? Porque eu sou, na escola dominical, sou PhD. Querido, você pode conhecer a Bíblia, né, profundamente, através das letras. Mas a grande questão não são as letras, é aquilo que o Espírito fala e ministra ao seu coração. É por isso que você tem aí teólogos brilhantes que pegam um texto e extraem coisas e fica assim, mas muitas vezes não tem vida. Teólogos que são separados, teólogos com posições completamente contrárias à palavra de Deus, mas são conhecedores da letra, não são conhecedores daquilo que o Espírito Santo flui ao coração. E no nosso relacionamento discipulador, isso é fundamental. Vida e ministrar vida na vida. Uma das coisas interessantes que o pastor Diogo coloca, logo no início da página 11, quando ele fala a respeito de multiplicação de discípulos, eu até deixei para ser projetado, diz assim: a multiplicação de discípulos é o objetivo central da grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20. O poder que recebemos do Espírito Santo, segundo Atos 1:8, nos capacitou para testemunhar, ou seja, fazer discípulos de Jesus, de Jerusalém até os confins da terra. Testemunhar é muito mais do que compartilhar alguns versículos ou plano de salvação com alguém, para que ele se torne membro da nossa igreja. Testemunhar é investir intencionalmente na vida de pessoas, no nosso relacionamento para transmitir vida e levá-las a uma experiência transformadora com Cristo Jesus. Não é produzir membros para encher um templo, é formar discípulos que multipliquem como um estilo de vida. Talvez os maiores equívocos da igreja evangélica na América Latina sejam de investir na produção de membros e não na formação de discípulos. As igrejas estão cheias de membros frequentadores e com poucos discípulos que se multiplicam e influenciam o seu contexto cultural. Isso é muito sério, muito profundo. Porque o nosso chamado, biblicamente dizendo, é para fazer discípulos, não membros. E, infelizmente, às vezes as pessoas se preocupam em encher um ambiente, em encher um lugar, em encher uma igreja de pessoas. E temos lá cultos abarrotados, enfim. Mas quantos ali são de fato discípulos de Jesus? Quantos caminham pessoalmente com Jesus? Quantos estão ensinando outros a seguirem a Jesus? Quantos estão diariamente testemunhando a respeito de Jesus? Um dos grandes contrastes entre locais onde a igreja não é perseguida para onde a igreja de fato é perseguida, é que nos locais onde a igreja é perseguida, ou você é crente ou você não é, porque ao se declarar cristão, você recebe ali um alvo, basicamente, e você poderá ser a qualquer momento preso ou até mesmo morto, dependendo da cultura do país em que você estiver. Então, ser cristão nesses locais, você tem que avaliar seriamente o que é ser um seguidor de Cristo. Porque você tomar, então, uma posição ao lado de Jesus, significa muitas vezes ser deserdado, ser assassinado pelos próprios familiares, perder o emprego e tantas outras coisas. Mas o que acontece? Nesses locais, geralmente a igreja ela cresce de uma maneira assustadora. Por quê? Porque, de fato, você tem o ouro ali refinado. A pessoa, de fato, entende, Jesus é tudo para mim, e ela vai fazer tudo por Cristo. Mas em locais onde isso não acontece, geralmente as pessoas acham no fato de estarem na igreja, de fato já estão íntimas com Deus, íntimas com Cristo Jesus, e muitas vezes isso não é.
Porque ser um discípulo implica em darmos testemunho, implica em vivermos um estilo de vida que condiz com Jesus Cristo. E eu não estou falando apenas no sentido de, Jesus amor, amor, amor. Jesus muitas vezes confrontou seriamente muitas pessoas. E muitas vezes ser discípulo, ser um discipulador, significa enfrentar, falar coisas que as pessoas não querem ouvir, não querem, saber a respeito das suas vidas. Então, isso é importante para nós. Se de fato queremos crescer como igreja, precisamos de pessoas comprometidas com Jesus. Outra coisa importante na questão do discipulado, do relacionamento discipulador, é a respeito da clareza e especificidade do nosso chamamento. Temos uma grande dificuldade em estabelecer uma prioridade em relação à grande comissão. O que nós queremos dizer com a grande comissão? Abra, por gentileza, a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, versos de número 18 a 20. É um texto bastante conhecido, mas é sempre bom a gente entender a dinâmica do texto. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 até o 20, Jesus vai dizer assim, olha, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Observe a dinâmica. Jesus está dizendo, olha, portanto vão, ou em algumas versões, ide por todo o mundo. É importante a gente lembrar que no original, essas expressões, elas estão no gerúndio. É algo que está acontecendo. Então, estamos indo, fazendo, batizando. É sempre esse sentido de movimento. Então, está dizendo, olha, vocês precisam ir. E no que vocês estão indo, é importante que vocês façam discípulos. Fazer discípulos. À medida que vocês estão indo, vocês estão testemunhando. À medida que vocês estão indo, vocês estão anunciando. À medida que vocês estão indo, vocês estão mostrando através da sua vida, das nossas vidas, o que é ser diferente. O que é permitir Jesus falar e ministrar em nosso coração. E à medida que nós estamos indo, vivendo isso, nós vamos fazendo então discípulos. Pessoas que vão caminhar, andar conosco, estarem juntas lado a lado. E à medida que elas vão caminhando lado a lado conosco, nós vamos então fazendo o quê? Ensinando-as. Então nós estamos caminhando junto com alguém, fazendo o discípulo, mas sempre ensinando. Quando eu citei o exemplo de uma criança, observe a dinâmica do próprio Senhor Jesus. Porque o que ele fez? Pegou 12 pessoas completamente, na nossa concepção, inapropriadas. Para quem queria conquistar o mundo, fala assim, pegar uns camaradas meio barra pesada não seria o ideal, mas ele pegou justamente pessoas incomuns ali, que ninguém dava valor. E começou a caminhar com elas 3 anos e meio ali, diariamente, comendo com elas, dormindo com elas. Ao final daquele processo, depois que Jesus morre, eles começam em uma ousadia, em uma coragem, se espalhar, pregando, anunciando, falando do Evangelho, e muitos morreram de formas mais variadas. Você tem Pedro morrendo crucificado de ponta cabeça, você tem Paulo tendo a cabeça decepada, você tem Tiago morrendo, perfurado pela espada, você tem outros ali, diz a história, que tentaram cozinhar João antes de mandá-lo para a ilha de Patmos, ficou um pouco deformado, segundo a tradição,
mas não conseguiram matar, mesmo jogando ele ali num tacho escaldante, e aí então lançaram ele para a ilha de Patmos. E tantos outros. E pregando o Evangelho, anunciando com realmente ousadia. Mas o que aconteceu? Em 3 anos, Jesus foi ali ensinando, caminhando, dando papinha, mostrando tudo, até que eles tivessem autonomia, para que eles pudessem, então, exercer o chamamento. Não é diferente com cada um de nós, não é diferente no relacionamento discipulador. O nosso objetivo é esse, caminharmos, ensinarmos, para que a pessoa possa ter autonomia, mas sempre tendo alguém ao lado, para poder ajudar, para poder mentorear, para poder ensinar. Como podemos dizer que uma coisa é nossa prioridade quando ela não impacta de nenhuma forma o nosso jeito de ser e de viver? Como podemos dizer que fazer discípulos é realmente importante se não há nenhum apontamento em nossa agenda semanal de ações dedicadas a isso? Uma das coisas que a gente tem que avaliar, e isso é um tapa na cara, porque o que o pastor Diogo coloca, e é verdade, se algumas coisas que nós dizemos em relação ao Evangelho são de fato importantes para nós, a pergunta é, por que eu não estou então investindo nisso? Se o Senhor ordena irmos e fazermos discípulos, se é uma ordem de Jesus, por que isso não é uma prioridade na minha vida? Por que eu não estou investindo tempo nisso? Por que eu não estou caminhando com outras pessoas? Por que eu não estou ensinando? A gente tem que uma hora parar e fazer um levantamento do nosso dia a dia, durante uma semana. Que horas que nós acordamos, levantamos, o que fazemos, como que é o nosso dia a dia, o quanto que nós investimos em algumas áreas, para que a gente possa saber, olha, o que eu estou fazendo? Porque se de fato Jesus é uma prioridade da minha vida, então a minha agenda, ela tem que mostrar isso. Na minha agenda tem que estar lá, tantas horas por dia investidas em oração, investidas em leitura da Bíblia, investidas em discipulado, investidas em aconselhamento. Quer dizer, se aquilo é de fato importante e o cumprimento de uma ordenança do Senhor, então na minha agenda tem que estar isso muito claro. Agora, se eu olho a minha agenda e vejo que eu faço muita coisa, mas que não são aquilo que Deus espera de você e de mim, então temos um problema. Então, é necessário avaliarmos isso. O pastor Dawson Trotman, que foi fundador dos navegadores, porque ele começou ali a ensinar e discipular marinheiros, e aquilo começou a crescer, tomar um volume muito grande, a ponto de influenciar Billy Graham e tantos outros. Falando a respeito de discipulado, e ele foi um apaixonado por discipulado, ele disse assim, olha, Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Não há homem que seguiu Jesus que não se tenha tornado um pescador de homens. E ele nunca falha em fazer o que promete. Se você não está pescando, você não está seguindo. Isso é muito forte. Se Jesus nos chama a sermos pescadores de homens, e nós não estamos pescando homens, então significa que alguma coisa não está legal. Porque ele sempre cumpre aquilo que ele diz. O Senhor chamou Pedro e os demais ali, olha, vem, segue-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E ele os fez. Até o capítulo 11 de Atos, você observa que Pedro, ele assume uma proeminência muito grande entre os demais discípulos, falando, anunciando, ali curando outras pessoas, até que depois, então, o apóstolo Paulo emerge, e aí, então, a igreja vai se espalhando, vai crescendo, e uma série de outras coisas. Mas o que você observa é isso. Jesus disse que eles seriam pescadores de homens, e eles se tornaram pescadores de homens. Se Jesus nos chama a fazermos discípulos, a caminharmos com o Senhor, a fazermos uma grande pesca para a glória e honra do Senhor, então Ele vai cumprir. Mas se eu não estou fazendo isso, é porque algo no processo está errado.
Será que eu estou caminhando com Jesus? Será que de fato Ele é o mais importante para a minha vida? Porque para fazer discípulo, nós precisamos primeiro ser discípulos. E o discípulo, ele ama aquilo que o seu mestre ama. Na música, a gente vê muitos instrumentistas que são influenciados por outros grandes, nomes da música, que se espelham. Eu quero ser que nem fulano, e você começa a tocar as mesmas coisas, você começa a pegar os mesmos insights daquela pessoa, a ponto que às vezes você passa a tocar igual, aquele fulano, fala assim, isso aí é de fulano, porque aquilo começa a fazer tão parte da pessoa, de ver, de olhar, de observar, de querer ser como a pessoa, que ela começa a alterar o seu padrão, o seu comportamento, sem muitas vezes perceber. Com o caminhar com Jesus não é e não pode ser diferente. À medida que vamos caminhando com o Senhor, nós temos que ir nos tornando gradativamente igual ao Senhor, a ponto de nós nem percebermos. Pô, você não fala mais palavrão, pô, você não frequenta mais não sei o quê, pô, você não é... E às vezes você nem percebe. Mas por causa do seu caminhar com Jesus. Por último, 4 coisas que nós estaremos então vendo ao longo do estudo do livro Relacionamento Discipulador. Primeiro, entendermos de fato o que é discipulado. E eu vou adiantar, não é um curso. Discipulado é caminhada, discipulado é você conviver com a pessoa. É como disse o pastor Abe Uber, é vida, na vida. 2, praticar e exemplificar o discipulado. Como nós vamos fazer isso? De que maneira nós seremos o exemplo? 3, ser claros e específicos sobre o que implica discipular alguém. Qual que é o preço disso? Eu estou disposto a pagar esse preço? Porque dá trabalho. Dá trabalho, que nem educação de filhos. Para quem é pai aqui sabe, tem hora que dá vontade de jogar a toalha, falar, não tem jeito, parece que você fala, e o filho vai lá e faz tudo errado. Ensina, e faz tudo ao contrário. E você fica assim, mas não é. É justamente isso. E implica pagar o preço. E por último, instrumentalizar a igreja para a multiplicação de discípulos em escala. Às vezes as pessoas se preocupam em rapidamente encher o ambiente. Na verdade, às vezes é importante você pegar pessoas que querem um compromisso com o Senhor, investir nessas pessoas, certo de que elas vão seguir o seu exemplo e investir em outras pessoas, que irão reproduzir isso, investir em outras pessoas, e quando você menos percebe ou se dá conta, você tem uma rede de servos, de servas do Senhor, tão apaixonadas por Deus, que elas começam a lotar os locais aonde você está, na igreja em que elas participam, porque elas entenderam isso. O alvo principal é honrar a Deus, é viver para Deus, é ser discípulo do Senhor, para que eu possa caminhar discipulando outras pessoas através de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal, mas acima de tudo que glorifica, que dignifica o nome do Senhor. Ok? Então, nós, dado essa abertura, então a partir da próxima semana, nós vamos estar aprendendo mais e nos aprofundando mais sobre o que de fato Deus espera de cada um de nós, espera de nós como igreja, espera de nós num relacionamento com Deus, o que espera de cada um de nós no nosso convívio de pequenos grupos, que é justamente multiplicar discípulos que multiplicarão discípulos, que multiplicarão discípulos, até que o Senhor então venha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos orar. Deus, sabemos e reconhecemos,
ó Deus, que discipular não é algo fácil. Dá trabalho, é desgastante, Senhor Deus, requer que nós venhamos, acima de tudo, a pagar o preço de oração, pagar o preço de sermos o exemplo, pagarmos o preço, Senhor Deus, de colocarmos o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai, diante daquilo que o mundo pode oferecer, ó Deus, mas a escolha é, de fato, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, nos ajude ao longo das semanas, quando nós vamos continuar estudando a respeito de relacionamento discipulador. Ó Deus, abre a nossa mente, mas acima de tudo o nosso coração. Ó Deus, nós não queremos pessoas que apenas tenham conhecimento da palavra, mas queremos pessoas que de fato, ó Deus, tenham a palavra nos seus corações e as colocam em prática, ó Deus, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no seu lar. Ó Deus, desperta as nossas vidas, pois é o que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem todos então com a paz, né, e a graça de Deus.